A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 5, Batismo de Fogo, de Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 5. A brigada entrou na Operação Centauro como um destacamento separado do 4º Regimento da Cavalaria. Recebemos apoio na forma de 3 esquadrões de cavalaria leve de Verden, que eu designei ao grupo de combate Vrinde. No restante da brigada, à semelhança da campanha em Aedirn, destaquei os grupos de combate Sievers e Mortaisen, cada um composto de 4 esquadrões. Saímos da região de concentração nas redondezas de Drishot na noite de 4 para 5 de agosto. A ordem dada aos grupos foi alcançar a fronteira estratégica Vidort-Carcano-Armeria, bloquear a travessia do Ina, aniquilar o inimigo encontrado, mas desviar dos principais pontos de contra-ataque. Iniciando incêndios, particularmente à noite, iluminar o caminho para as divisões do 4º Regimento, criar pânico entre a população civil e fazer com que os fugitivos provocassem congestionamento em todas as artérias de comunicação na retaguarda do inimigo. Disfarçando um cerco, empurrar os destacamentos do inimigo em retirada em direção às emboscadas existentes, eliminando grupos escolhidos da população civil e prisioneiros, despertar pavor, aprofundar a sensação de pânico e quebrar a moral do inimigo. A brigada executou as tarefas aqui enumeradas com grande empenho militar. Elan Trahe, pelo imperador e pela pátria, o glorioso caminho de combate da 7ª Brigada da Erlana de Cavalaria. Milva não conseguiu alcançar os cavalos e salvá-los. Testemunhou o roubo deles, mas foi uma testemunha impotente. Primeiro, foi levada pela multidão descontrolada, tomada pelo pânico. Depois, o caminho foi barrado por carroças movendo-se a grande velocidade. Em seguida, ficou presa num barulhento e lanoso rebanho de ovelhas, e sair dele foi como se estivesse passando por um monte de neve. Por fim, perto do Shotla, saltar para dentro de um pântano cujas margens eram cobertas de juncos, salvou-a das espadas dos Nilfgaardianos, que exterminavam sem piedade os fugitivos amontoados à beira do rio, não poupando nem mulheres e crianças. Milva pulou para dentro da água e passou para outra margem, ora atravessando o rio a pé, ora nadando de costas entre os cadáveres levados pela correnteza. Retomou a perseguição dali. Lembrou-se da direção tomada pelos camponeses que roubaram Plotka, Pégaso, o garanhão castanho e seu corcel negro. No cesto junto da sela do cavalo negro estava seu arco de valor inestimável. Infelizmente, pensou enquanto andava, respingando a água acumulada nos sapatos, os outros precisam se virar sozinhos. Droga! Tenho de recuperar o arco e os cavalos. Primeiro recapturou Pégaso. O capão do poeta ignorava os sapatos de palha que cutucavam seus flancos e os gritos de precipitação de um cavaleiro inexperiente. Nem levou em consideração galopar, deslocando-se pelo bosque de bétulas de maneira lenta, sonolenta
e preguiçosa. O camponês que o montava ficou bem atrás dos outros ladrões de cavalos. Quando escutou e viu Milva às suas costas, pulou do animal sem hesitar e fugiu para o mato, segurando as calças com as mãos. Milva conseguiu conter o desejo ardente de surrá-lo e não o perseguiu. Saltou sobre o cavalo correndo com força, fazendo com que as cordas do alaúde, amarrado aos sacos junto da sela, emitissem um zunir prolongado. Experiente em montar, obrigou o capão a galopar, ou melhor, a andar mais rápido, embora pesadamente, o que Pégaso considerava ser um galope. Contudo, até esse pseudo-galope foi suficiente, pois a fuga dos ladrões de cavalos foi freada por outro animal atípico. Plotka, a égua baia de Geralt, que, enraivecido por seu jeito amuado, inúmeras vezes prometera trocá-la nem que fosse por um jumento, uma mula ou até um bode. Milva alcançou os ladrões no momento em que Plotka, nervosa pelo fato de o cavaleiro que a montava puxar as rédeas de maneira errada, jogou-o ao chão. Os outros camponeses pularam da sela para tentar acalmar a égua, que descontrolada dava coices. Estavam tão ocupados que notaram a presença de Milva só quando ela os atacou, montada em Pégaso, e deu um chute na cara de um deles, quebrando seu nariz. Reconheceu-o quando caía no chão, uivando e chamando a ajuda divina. Era Tamanco, o camponês que obviamente não tinha sorte com os outros humanos, sobretudo com Milva. Infelizmente, Milva também foi abandonada pela sorte. Na verdade, não foi culpa da sorte, mas de sua própria arrogância e convicção, sustentada um pouco pela experiência de que era capaz de dar uma surra da maneira que achasse adequada em qualquer dupla de camponeses. No entanto, quando saltou da sela, levou um soco no olho e caiu no chão, sem se dar conta do momento certo em que isso aconteceu. Sacou uma faca decidida a extirpar o agressor, porém levou um golpe tão violento na cabeça com um pau de madeira grosso que este quebrou, cobrindo seus olhos de lascas e pó de madeira. Embora cega e ensurdecida, conseguiu segurar o joelho do camponês que continuava golpeando-a com o que restara do pau de madeira, quando de repente ele uivou e caiu. O outro homem gritou, cobrindo a cabeça com as mãos. Milva esfregou os olhos e viu que o camponês protegia-se de uma chuva de golpes de um azorrague executados por um cavaleiro sentado num lobuno. Levantou-se e chutou o pescoço do camponês caído. O ladrão de cavalos respirou ruidosamente, sacudiu as pernas e escarranchou-as. Milva aproveitou isso para descarregar sua raiva com mais um chute medido com precisão. O camponês encolheu-se todo, apertou as mãos na virilha e soltou um uivo tão forte que a folhagem das bétulas começou a cair. O cavaleiro no lobuno conseguiu imobilizar o outro camponês e Tamanco, cujo nariz sangrava. Depois expulsou-os para dentro da floresta, fustigando-os com um azorrague. Voltou para açoitar aquele que uivava, mas deteve o cavalo, pois Milva conseguira apanhar seu corcel negro e já tinha o arco e a flecha nas mãos. A corda estava meio esticada e a ponta da flecha voltada para o coração do cavaleiro. Por um momento ficaram olhando um para o outro. Então, o cavaleiro, com um movimento demorado, tirou de trás do cinturão uma flecha com empenagem comprida e jogou-a aos pés de Milva. Sabia, falou com calma, que teria a oportunidade de lhe devolver sua flecha, elfa. Não sou elfa, Nilfgaardiano. Não sou Nilfgaardiano. Abaixe, enfim, esse arco. Se eu desejasse seu mal, teria bastado eu ficar olhando como eles a maltratavam. Só o diabo, disse a arqueira entre os dentes, sabe quem você é e o que deseja para mim. Mas fico agradecida pelo resgate. E por minha flecha. E por aquele canalha que acertei mal na clareira.
O ladrão de cavalo, chutado e encolhido, engasgava com o próprio soluço, enfiando a cara na folhagem que cobria o solo. O cavaleiro não olhava para ele, mas para Milva. Pegue os cavalos. Precisamos nos afastar do rio o mais rápido possível. O exército está vasculhando a floresta nas duas margens. Precisamos? Milva franziu o senho e abaixou o arco. Juntos? E desde quando somos parceiros? Ou companheiros? Eu lhe explicarei. O cavaleiro virou o cavalo e segurou as rédeas. Se você me der tempo. Mas o problema é que eu não tenho tempo. O bruxo e os outros, eu sei. Mas não os salvaremos se eles deixarem se prender ou matar. Apanhe os cavalos e vamos fugir para dentro da floresta. Depressa! Chama-se Cahir, lembrou-se Milva, olhando para o estranho companheiro com quem estava sentada no tronco de uma árvore caída. Um estranho Nilfgaardiano que afirma não ser Nilfgaardiano. Cahir. Achamos que o tivessem matado, falou ela baixinha. O cavalo castanho apareceu sem o cavaleiro. Tive uma pequena aventura, respondeu o cavaleiro de maneira seca. Com 3 bandidos peludos como lobisomens. Saíram de uma emboscada e pularam em cima de mim. O cavalo fugiu. Os bandidos não conseguiram pegá-lo, pois estavam a pé. Até eu encontrar um novo corcel, fiquei muito atrás de vocês. Alcancei-os apenas hoje de manhã, perto do acampamento. Atravessei o rio e fiquei esperando nesta margem. Sabia que iam seguir em direção ao leste. Um dos cavalos escondidos no bosque de amieiros relinchou e bateu os cascos. Anoitecia. Os mosquitos zuniam nos ouvidos, sobrevoando-os com insistência. A floresta está em silêncio, disse Cahir. Os exércitos foram embora. A batalha acabou. A carnificina, você quer dizer? Nossa cavalaria, gaguejou ele e depois pigarreou. A cavalaria imperial atacou o acampamento e, nesse momento, seu exército iniciou uma ofensiva desde o sul. Acho que eram temerianos. Se a batalha já acabou, então seria bom voltar para lá e procurar o bruxo, Jasquier e os demais. Melhor esperar até a noite. Assustador este lugar, falou Milva baixinho, segurando o arco. Um lugar ermo e sombrio, de arrepiar. Parece calmo, mas ouvem-se ruídos no mato. O bruxo diz que os ghouls estão aproximando-se dos acampamentos. E os camponeses contaram histórias de um vampiro. Você não está sozinha, afirmou Cahir, também em voz baixa. Estar sozinho dá mais medo. É verdade. A arqueira entendeu o que ele queria dizer. Você nos segue já por quase 2 semanas, completamente sozinho. Insiste em nos seguir e em sua volta você tem seus conterrâneos. Embora diga que não é Nilfgaardiano, são os seus. Que o diabo me carregue se eu entendo. Em vez de voltar para os seus, você persegue o bruxo. Por quê? É uma longa história. Quando o alto Escoiatael debruçou-se sobre ele, Struiken, sentado com as mãos atadas a um pau colocado embaixo dos joelhos dobrados, cerrou os olhos de medo. Diziam que não existiam elfos feios, que todos eram igualmente belos, que nasciam assim. Talvez o lendário líder dos esquilos também tivesse nascido belo, mas agora, com uma cicatriz repugnante cortando-lhe transversalmente o rosto e deformando-lhe a testa, a sobrancelha, o nariz e a bochecha, não sobrava nada da característica beleza élfica. O elfo sentou-se num tronco ao lado Struiken. Sou Isengrim Faioltiarna, disse novamente debruçando-se sobre o prisioneiro. Há 4 anos
luto contra os humanos. Há 3. Sou o chefe do comando. Enterrei meu irmão morto em combate, 4 primos e mais de 40 companheiros de armas. Em minha luta tenho sido aliado de seu imperador, o que demonstrei inúmeras vezes, passando informações de reconhecimento para seu serviço secreto, ajudando seus agentes e residentes, aniquilando pessoas por vocês indicadas. Falwil Tiarna interrompeu-se e fez um sinal com a mão enluvada. O Escoiatael, que estava ao lado, levantou do chão uma pequena caixa de casca de bétula, da qual emanava um cheiro doce. Considerava e considero Nilfgaard meu aliado, continuou o elfo com a cicatriz. Por isso, inicialmente, não acreditei quando meu informante me avisou que preparavam uma emboscada para me pegar, que eu receberia uma ordem para me encontrar a sós com um emissário nilfgaardiano e, quando chegasse lá, seria preso. Não acreditei no que ouvi, mas, sendo cauteloso por natureza, fui ao encontro um pouco antes e acompanhado. Como foi grande o meu espanto quando, no lugar do encontro, em vez do emissário, esperavam-me 6 bandidos munidos de uma rede de pescar, cordas, um capuz de couro com mordaça e uma camisa com cintos e fivelas. Diria que era o equipamento comumente usado por seu serviço secreto durante os sequestros. O serviço secreto nilfgaardiano queria me pegar vivo e levar para algum lugar, amordaçado, amarrado numa camisa de força. Diria que era um assunto misterioso que precisava de esclarecimentos. Estou contente por termos conseguido apanhar pelo menos um dos bandidos que estavam lá de tocaia para me pegar. Sem dúvida o comandante, que poderá me dar algumas explicações. Struiken cerrou os dentes e virou a cabeça para não olhar para o rosto deformado do elfo. Preferia olhar para a caixinha de casca de bétula, ao lado da qual zumbiam 2 vespas. Então agora, senhor sequestrador, continuou Falwil Tiarna, enxugando o pescoço suado com um lenço, vamos conversar. Para facilitar o diálogo, esclarecerei alguns detalhes. Nesta caixinha há xarope de bordo. Se nossa conversa não fluir num clima de entendimento mútuo e de profunda sinceridade, esfregarei esse xarope em abundância em sua cabeça, com especial atenção aos olhos e aos ouvidos. Depois o colocaremos num formigueiro. Esse aí, veja, percorrido por insetos simpáticos e trabalhadores. Só queria acrescentar que o método funcionou muito bem no caso de alguns Doin e Angivari que apresentaram diante de mim teimosia e falta de sinceridade. Pertenço ao serviço imperial, gritou o espião, empalidecendo cada vez mais. Sou oficial do serviço secreto imperial, subordinado do senhor Vatier de Rideau, visconde de Eidon. Chamo-me Jean Struiken. Protesto por um fatal acaso, interrompeu o elfo. Essas formigas, ávidas por xarope de bordo, nunca ouviram falar do senhor de Rideau. Vamos começar. Não vou perguntar quem deu a ordem de me sequestrar, porque isso está claro. Então, minha primeira pergunta é: para onde iam me levar? O agente nilfgaardiano agitou o corpo por entre as cordas e sacudiu a cabeça, pois parecia que as formigas estavam subindo em suas bochechas. No entanto, permaneceu calado. É pena. Falwil Tiarna quebrou o silêncio, fazendo um sinal para o elfo com a caixinha. Esfregue nele. Mandaram transportá-lo para Verden, para o castelo de Nastrog, berrou Struiken, por ordem do senhor de Rideau. Obrigado. O que me esperava em Nastrog?
Um interrogatório. Sobre o que iam perguntar? Sobre os acontecimentos em Tannet. Por favor, desamarrem-me. Vou contar tudo. É claro que vai contar. O elfo suspirou, esticando-se. Já que demos o primeiro passo, e nesses casos o primeiro passo é sempre o mais difícil. Continue. Recebi a ordem de forçá-lo a confessar onde se escondiam Vilgefortz e Rience, e Cahir Mal Dyffrin, o filho de Cialar. Engraçado. Fazem uma emboscada para me perguntar sobre Vilgefortz e Rience? O que eu posso saber sobre eles? Que ligações poderia ter com eles? E o assunto de Cahir é ainda mais engraçado. Enfim, eu o mandei para vocês do jeito que pediram. Amarrado. Será que a encomenda não chegou? O destacamento enviado para o lugar de encontro foi dizimado. Cahir não estava entre os mortos. E o Sr. Vatier de Rideau ficou desconfiado e, em vez de mandar mais um emissário ao comando e pedir esclarecimentos, fez uma emboscada para me pegar. Ordenou que me levassem para Nastrog e me inquirissem sobre os acontecimentos em Tannet. O agente permaneceu calado. Não entendeu? O elfo inclinou sobre ele o rosto horripilante. Isso foi uma pergunta. Afinal, o que está acontecendo? Não sei. Juro que não sei. Faoil Tiarna fez um sinal com a mão. Stricken berrava, agitava-se, jurava pelo sol grandioso, afirmava que não sabia, chorava, sacudia a cabeça e cuspia o xarope, cuja camada espessa cobria seu rosto. Só depois de ser levado em direção ao formigueiro por 4 Scoia'tael, decidiu falar, embora as consequências pudessem ser mais graves do que as formigas. Senhor, se ficarem sabendo, vão me matar, mas eu vou contar. Vi as ordens secretas, escutei, eu vou falar tudo. É claro. O elfo assentiu com a cabeça. O recorde no formigueiro de 1h40 pertence a um oficial dos destacamentos especiais do rei Demawend. Mas, afinal, ele também falou. Comece então. Seja rápido, lógico e direto. O imperador está convencido de que foi traído em Tannet. Vilgefortz de Roggevin, o feiticeiro, seria um dos traidores, assim como seu auxiliar chamado Rience, e, sobretudo, Cahir Mal Dyffrin Aep Cialar. Vatier... O Sr. Vatier não tem certeza se o senhor também não participou dessa traição, até inconscientemente. Por isso, mandou prendê-lo e levá-lo secretamente a Nastrog. Sr. Faoil Tiarna, trabalho no serviço secreto há 20 anos. Vatier de Rideau é meu 3º chefe. Por favor, seja mais claro e pare de tremer. Se for sincero comigo, vai ter a chance de servir a mais alguns chefes. Embora isso fosse mantido em profundo segredo, eu sabia quem Vilgefortz e Cahir tinham de capturar na ilha. E parece que o conseguiram porque trouxeram para Loch Green essa... Qual é o nome dela? A princesa de Cintra. Pensamos que havia sido um sucesso, que Cahir e Rience seriam nomeados barões e esse feiticeiro receberia pelo menos o título de conde. E, em vez disso, o imperador chamou Coruja, quer dizer, o Sr. Skellen, assim como o Sr. Vatier, e mandou prender Cahir e Rience e Vilgefortz. Todos que poderiam saber de alguma coisa sobre Tannet e sobre esse assunto seriam submetidos à tortura. E o senhor também. Não era difícil adivinhar que se tratava de uma traição, que uma princesa falsa fora trazida para Loch Green. O agente ficou ofegante,
respirando nervosamente com a boca colada com xarope de bordo. Desamarrem-no, ordenou o Faultiarna a seus esquilos, e o deixem limpar o rosto. A ordem foi executada imediatamente. Após um momento, o organizador da emboscada mal-sucedida já estava em pé diante do lendário comandante dos Scoia'tael, com a cabeça baixada. Faultiarna olhava para ele com indiferença. Tire todo o xarope dos ouvidos, falou enfim. Ouça bem e aguce a memória, como um espião com longa experiência deve fazer. Darei a prova de minha lealdade ao imperador. Relatarei por completo os assuntos de seu interesse. Você vai transmitir tudo, palavra por palavra, a Wathier de Rideau. O agente inclinou a cabeça num gesto de obediência. Em meados de Blatt, ou, de acordo com seu calendário, no início de junho, começou o elfo, Enid Angleana, a feiticeira, conhecida como Francesca Findabair, entrou em contato comigo. Logo depois, por ordem dela, chegou a meu comando um tal Riens, supostamente um factotum de Villefort de Rochevin, também feiticeiro. Foi elaborado um plano de ação, mantido em absoluto segredo, com o objetivo de eliminar certo número de feiticeiros durante o congresso na ilha de Thanedd. Apresentaram-me o plano como uma ação que tinha o total apoio do imperador Emir, de Wathier de Rideau e de Stefan Skellen. Caso contrário, não concordaria em cooperar com os Doin, feiticeiros ou não, pois já vira demasiadas provocações em minha vida. O envolvimento do Império neste assunto foi confirmado pela chegada à península de Bremerwood de um barco que trazia Cahir, o filho de Sialar, munido de preocupações e ordens especiais. De acordo com essas ordens, destaquei do comando um grupo especial, subordinado exclusivamente a Cahir. Sabia que o grupo tinha a missão de capturar e levar da ilha certa pessoa. Fomos até Thanedd no barco em que Cahir chegara. Jens tinha amuletos, com a ajuda dos quais encobriu o barco com uma neblina mágica. Navegamos por cavernas ao pé da ilha e então passamos para os subterrâneos de Garstang. Já ali nos demos conta de que algo estava errado. Jens recebeu alguns sinais telepáticos de Villefort. Sabíamos que teríamos de participar de uma luta que estava em curso. Estávamos prontos. Tivemos sorte, pois logo depois de sair dos subterrâneos, entramos no inferno. O elfo franziu o rosto ferido como se a lembrança lhe causasse dor. Depois do sucesso inicial, as coisas começaram a complicar. Não conseguimos eliminar todos os feiticeiros reais. Tínhamos grandes perdas. Alguns dos feiticeiros que participavam da conspiração também foram mortos. Outros, um por um, começaram a se teleportar numa tentativa de salvar a pele. Em certo momento, Villefort desapareceu. Depois Riens e logo em seguida Enid Angleana. Considerei este último desaparecimento o derradeiro sinal para recuar. No entanto, não dei a ordem, pois esperava o retorno de Cahir e seu grupo, que logo no início da ação haviam partido para cumprir sua missão. Já que não voltavam, fomos procurá-los. Faultiarna fixou os olhos no agente nilfgaardiano. Do grupo não sobreviveu ninguém. Todos foram assassinados de maneira bestial.
Achamos Cahir nas escadas que levavam a Torlara, a torre que havia explodido durante a luta e desmoronado em ruínas. Estava ferido e inconsciente. Era óbvio que não tinha cumprido a missão que lhe fora dada. Não se via por perto nenhum rastro do objeto dessa missão. E os homens do rei já estavam chegando de baixo, vindo de Aretusa e Luxia. Sabia que Cahir não podia de forma alguma cair em suas mãos, porque seria uma prova da participação de Nilfgaard na ação. Nós o retiramos de lá e fugimos para os subterrâneos, para a caverna. Embarcamos e partimos. Sobraram 12 do comando, quase todos feridos. O vento era favorável. Descemos a oeste de Irundum e nos escondemos nas florestas. Cahir tentava rasgar as ataduras, gritava algo sobre uma moça de olhos verdes, sobre a leoazinha de Sintra, sobre um bruxo que trucidara seu grupo, sobre a torre da gaivota e sobre um feiticeiro que voava feito um pássaro. Exigia um cavalo, ordenava voltar à ilha, referia-se às ordens imperiais que nessa situação tive de reconhecer como devaneios de um louco. Em Aedirne, como já sabíamos, a guerra eclodira e considerei mais importante recriar às pressas o comando derrotado e retomar a luta contra os Doin. Cahir ainda estava conosco quando, na caixa de contato, achei a ordem secreta. Fiquei pasmado. Embora Cahir evidentemente não tivesse cumprido sua missão, nada indicava que pudesse ser acusado de traição. Contudo, não deliberei muito. Considerei isso um assunto seu, que vocês mesmos deveriam esclarecer. Cahir, quando o amarraram, não relutou, estava calmo e resignado. Mandei colocá-lo num caixão de madeira e, com a ajuda de um Ravekar conhecido, entregá-lo no local estipulado na carta. Confesso que não estava disposto a desfalcar meu comando para fazer a escolta. Não sei quem matou seus homens no lugar do encontro. E só eu tinha conhecimento da localização. Então, se não se conformam com a versão do assassinato completamente casual de seu destacamento, procurem o traidor entre vocês, pois além de mim, apenas vocês conheciam a data e o local. Faugil Tiarna levantou-se. É tudo. Todas as informações que acabo de lhe dar são verdadeiras. Não falaria mais no calabouço de Nastroga. As mentiras e fabulações com as quais talvez eu tentasse agradar ao investigador e aos algozes os prejudicariam mais do que ajudariam. Não sei de mais nada. Particularmente não faço ideia do local onde possam estar Vilgefortz e Riens. Tampouco sei se vocês têm motivos para suspeitar de que são traidores. Declaro também enfaticamente que não estou em posse de informações acerca da princesa de Sintra, nem a verdadeira, nem a falsa. Falei tudo o que era de meu conhecimento. Espero que o Sr. de Rideau e Stefan Skellen não queiram montar emboscadas para me apanhar. Há muito tempo os Doin tentam me capturar ou matar. Por isso adquiri o hábito de exterminar impiedosamente todos os que preparam ciladas. No futuro, também não procurarei saber se os emboscadores não são, por acaso, agentes de Vattier ou Skellen. Não vou ter nem tempo, nem vontade para tratar desse tipo de coisas. Fui claro? Stroiken assentiu com a cabeça e engoliu a saliva. Então, pegue o cavalo, espião, e saia de meus bosques. Isso significa que iam levá-lo para o algoz nesse caixão, murmurou Milva. Estou entendendo, mas tenho uma dúvida.
Por que você segue o bruxo em vez de se esconder em algum lugar? Ele está com muita raiva de você. 2 vezes poupou sua vida. 3 vezes. Eu presenciei 2. Embora não tenha sido você que quebrou os ossos dele em Taned, como eu pensava, não sei se é seguro aproximar-se de sua espada novamente. Não entendo muito dessas suas brigas, mas você me salvou e parece ser um bom homem. Vou lhe dizer em poucas palavras. O bruxo range os dentes e solta faíscas quando se lembra daqueles que sequestraram sua Ciri para Nilfgaard. E, se cuspirem nele, a saliva vai evaporar na hora. Ciri, repetiu Cahir. Ele a chama de maneira bonita. Não sabia? Não. Quando estava por perto, sempre a chamavam de Cirila ou Leoazinha de Sintra. E quando esteve comigo, pois já esteve, não proferiu uma única palavra, embora eu tivesse salvado sua vida. Só o diabo consegue entender tudo isso. A arqueira balançou a cabeça. Seu destino é complicado, Cahir, emaranhado e arrevezado. Não é para minha cabeça. E você, como se chama? Perguntou ele de repente. Milva. Maria Bering, mas me chame de Milva. O bruxo está indo para a direção errada, Milva, falou Cahir depois de um momento. Ciri não está em Nilfgaard. Não foi sequestrada para Nilfgaard, se é que realmente foi sequestrada. Como assim? É uma longa história. Em nome do sol grandioso! Fringila ficou parada à porta, inclinou a cabeça para o lado e com espanto olhou para a amiga. O que você fez com os cabelos, Assir? Lavei, respondeu Assir Var Anahid secamente. E penteei. Entre, por favor, sente-se, desça da poltrona, Merlin! Chispa! A feiticeira sentou-se na poltrona abandonada pelo gato, que saíra com relutância e não tirava os olhos do penteado da amiga. Pare de estranhar! A Ciri ajeitou os cachos brilhosos e macios com a mão. Decidi mudar um pouco. Além disso, segui seu exemplo. Eu? Fringila Vigo riu baixinho. Sempre fui considerada excêntrica e rebelde. Mas quando a virem na academia ou na corte, não tenho o hábito de frequentar a corte, cortou a Assir. E a academia terá de se acostumar. Vivemos no século XIII. Está mais do que na hora de mudar essa superstição de que os cuidados da beleza exterior são prova de instabilidade e superficialidade da mente. As unhas também. Fringila estreitou levemente os olhos verdes, aos quais nada escapava. Não a estou reconhecendo, minha querida. Um feitiço simples, respondeu Assir com frieza. Deveria ser suficiente para você saber que sou eu e não um doppelganger. Se precisar, lance o feitiço e depois proceda ao que lhe pedi. Fringila Vigo acariciou o gato que se esfregava em sua canela, miando e espreguiçando-se, fingindo que era um gesto de simpatia e não uma sugestão disfarçada para que a feiticeira saísse da poltrona. No entanto, você, falou sem levantar a cabeça, foi requisitada pelo senescal Sialar Aep Grufid, não foi? Foi sim, confirmou Assir com voz baixa. Sialar me visitou desesperado, pedindo ajuda e intercessão para socorrer seu filho, que Emir mandou capturar, torturar e matar. A quem ia se dirigir senão a uma parente? Maur, a esposa de Sialar, mãe de Cahir, é minha sobrinha, a filha mais nova de minha irmã. Mesmo assim, não lhe prometi nada, pois não posso fazer nada nesse caso. Recentemente houve circunstâncias que não me permitem atrair a atenção sobre mim. Vou explicar-lhe,
mas só depois de ouvir as informações que pedi que você conseguisse. Fringila Vigo discretamente expeliu o ar com alívio. Temia que a amiga quisesse se envolver no assunto de Carrir, o filho de Sealar, que nada prometia de bom e até cheirava a cadafalso. Receava também que Assir solicitasse sua ajuda, que ela simplesmente não saberia negar. Em meados de julho, começou, a corte toda reunida em Lochgreen teve a oportunidade de admirar uma garota de 15 anos, supostamente a princesa de Cintra, que Emir, durante a audiência, insistia em chamar de rainha, tratando-a com tanta generosidade que surgiram boatos sobre seu casamento próximo. Ouvi falar disso. Assir acariciou o gato que, desencorajado por Fringila, agora tentava apoderar-se de outra poltrona. Ainda se comenta sobre esse casamento de cunho indubitavelmente político, mas já em tom mais baixo e com menos frequência, pois a Cintrense foi levada a Darnhowan. Em Darnhowan, como você sabe, costuma-se encarcerar os prisioneiros de Estado. E quanto às candidatas à imperatriz, é decididamente um caso raro. Assir não disse nada. Esperava pacientemente, olhando para suas unhas lixadas e pintadas. Certamente você se lembra, continuou Fringila Vigo, de que há 3 anos Emir chamou todos nós e ordenou que localizássemos certa pessoa no território dos Reinos do Norte. E certamente você se lembra de como ele ficou enraivecido quando não conseguimos fazê-lo. Albrich, que explicou que não havia a possibilidade de sondar a uma distância tão grande, sem mencionar o fato de furar telas, foi horrivelmente insultado por ele. Agora escute. Uma semana depois da famosa audiência em Lochgreen, quando se festejava a vitória alcançada nas redondezas de Aldersberg, Emir viu Albrich e eu na sala do castelo e nos honrou com uma conversa cujo sentido foi, sem banalizar demais, o seguinte: vocês são parasitas indolentes e preguiçosos. Seus truques mágicos custam-me uma fortuna e não têm nenhuma utilidade. Em 4 dias, um astrólogo conseguiria executar a tarefa que toda sua lastimável academia não conseguiu cumprir. Assir Var Anahid bufou com desdém e continuou a acariciar o gato. Fiquei sabendo sem dificuldade, prosseguiu Fringila Vigo, que esse astrólogo que faz milagres não era ninguém menos que o famoso Chartisius. Então procuravam essa Cintrense candidata à imperatriz. Chartisius a encontrou. E aí? Foi nomeado secretário de Estado ou chefe do Departamento de Assuntos Inexecutáveis? Não. Foi preso numa masmorra na semana seguinte. Receio que não estou entendendo o que isso tem a ver com Carrir, o filho de Sealar. Paciência. Permita-me seguir a ordem dos fatos. É necessário. Desculpe-me. Sou todo ouvidos. Você se lembra do que Emir nos deu quando, há 3 anos, estávamos prestes a iniciar a perseguição? Uma mecha de cabelos. Isso mesmo. Fringila pegou uma bolsa pequena. Esta aqui. Cabelos clarinhos que pertenciam a uma menina de 6 anos. Eu guardei alguns fios, e é importante você saber que quem cuida da princesa Cintrense isolada em Darnhowan é Stella Congreve, condessa de Lidertal. Stella outrora contraíra algumas dívidas de gratidão comigo, por isso entrei em posse de outra mecha de cabelos sem problemas. Esta aqui, ó. Ela é um pouco mais escura,
mas é que os cabelos escurecem com a idade. Contudo, as mechas pertencem a duas pessoas completamente distintas. Eu já o verifiquei, não há dúvida acerca disso. Quando ouvi que a Sintrense foi achada em Darnhoen, admitiu a Sir Var Anahid, logo suspeitei de uma revelação desse tipo. Uma de duas possibilidades: ou o astrólogo debochou do caso, ou se deixou envolver numa conspiração cujo objetivo era entregar a Emir a pessoa errada. Uma conspiração que custará a cabeça de Cahir a Epsialar. Obrigada, Fringilla. Tudo está claro. Nem tudo. A feiticeira balançou a cabecinha negra. Primeiro, não foi Chartisius que achou a Sintrense e a trouxe para Loch Green. O astrólogo começou a se dedicar aos horóscopos e à astromancia depois de Emir ter se dado conta de que lhe haviam trazido uma princesa falsa. Foi quando teve início a intensa busca da verdadeira. E o velho truão foi preso na masmorra por ter cometido um erro básico na arte da feitiçaria, ou talvez por fraude, pois determinou, como consegui saber, a localização da pessoa procurada a um raio de 100 milhas. E esse local era um deserto, um sertão em algum lugar atrás do maciço de Tir Toshair, depois das fontes de Velda. Stefan Skellen, mandado para lá, achou no local apenas escorpiões e urubus. Não esperava mais desse Chartisius, porém isso não influirá no destino de Cahir. Emir é impetuoso, mas não condena ninguém à tortura ou à morte sem ter um motivo. Alguém, como você mesma falou, fez com que uma princesa falsa chegasse a Loch Green no lugar da verdadeira. Alguém procurou uma sósia. Então houve uma conspiração e Cahir deixou-se envolver nela. Não excluo a possibilidade de tê-lo feito inconscientemente, ou de ter sido usado. Se fosse assim, teria sido usado até o fim. Teria entregado a sósia pessoalmente a Emir. No entanto, Cahir sumiu sem deixar nenhum vestígio. Por quê? Seu desaparecimento deve ter despertado suspeitas. Será que ele imaginava que Emir se daria conta da fraude à primeira vista? Pois realmente conseguiu reconhecê-la. Sempre a reconheceria porque tinha a mecha, interrompeu a Assir. A mecha dos cabelos de uma menina de 6 anos. Fringilla. Emir não procura essa menina há 3 anos, mas há muito mais. Parece que Cahir deixou-se envolver em algo pérfido, algo que começou quando ele ainda cavalgava num pau que imitava um cavalo. Deixe essas mechas de cabelo comigo. Gostaria de examiná-las com cuidado. Fringilla vigulentamente moveu a cabeça e estreitou os olhos verdes. Deixarei, sim. Mas seja cautelosa, Assir. Não se meta em assuntos pérfidos, pois isso pode atrair a atenção sobre você. E no início de nossa conversa você mencionou que algo a impede a isso, e prometeu revelar os motivos. Assir Var Anahid levantou-se, aproximou-se da janela, olhou, brilhando à luz do sol que se punha, para os telhados e torres de Nilfgaard, a capital do Império, chamada Cidade das Torres Douradas. Você falou uma vez e eu lembrei, disse, sem se virar, que a magia não deveria ser separada por nenhum tipo de fronteira. Que o bem da magia deveria ser um bem maior, acima de todo tipo de divisões. Que era preciso instaurar uma espécie de organização secreta, algo como um convento ou uma loja.
Estou pronta. Fringila Vigo, feiticeira de Nilfgaard, interrompeu o curto silêncio. Estou decidida e pronta para aderir. Agradeço a confiança e a distinção. Quando e onde terá lugar o encontro dessa loja, minha amiga, cheia de segredos e mistérios? A Sirvar Anahid, feiticeira de Nilfgaard, virou-se. Em seus lábios apareceu uma sombra de sorriso. Logo, disse, já lhe explico tudo. Mas antes, para que eu não esqueça, Fringila, me passe o endereço de sua costureira. Nem um único sinal de fogo, sussurrou Milva, olhando para a margem escura do outro lado do rio que reluzia no luar. Acho que não há uma alma viva lá. No acampamento havia por volta de 200 fugitivos. Nenhum deles salvou o pescoço. Se os imperiais ganharam, então levaram todos para o cativeiro, respondeu Cahir em voz baixa. Se os seus ganharam, então os levaram com eles. Aproximaram-se mais da margem e dos juncos que cobriam o pântano. Milva pisou em algo e pulou para trás, abafando um grito ao ver uma mão endurecida, coberta de sanguessugas, emergir da lama. É só um cadáver, murmurou Cahir segurando seu braço. Um dos nossos. Um da Erlano. Quem? A 7ª Brigada da Erlana de Cavalaria. Um escorpião prateado nos magotes. Pelos deuses! Milva estremeceu bruscamente, apertando o arco na mão suada. Você ouviu aquela voz? Que diabo foi aquilo? Um lobo. Ou um ghoul. Ou qualquer outro monstro. Ali no acampamento deve haver um monte de cadáveres. Droga! Não vou para outra margem à noite. Vamos esperar até o amanhecer. Milva, que cheiro estranho. Regis! A arqueira inalou o aroma de absinto, sálvia, coentro e anis e se conteve para não gritar. Regis! É você? Sou eu. O barbeiro cirurgião surgiu da escuridão sem emitir nenhum ruído. Estava preocupado com você. Pelo que estou vendo, não está sozinha. Está vendo bem. Milva soltou o braço de Cahir, que já estava desembainhando a espada. Já não estou sozinha, nem ele. Mas é uma longa história, como algumas pessoas dizem. Regis, o que aconteceu com o bruxo? E com Jasquier? E com os outros? Você sabe o que se passou com eles? Sei, sim. Vocês têm cavalos? Temos. Estão escondidos entre os amieiros. Vamos, então, para o sul, seguindo o curso do Xotla. Sem demora. Antes da meia-noite devemos estar nas redondezas de Armeria. E o que aconteceu com o bruxo e o poeta? Estão vivos? Estão, mas enfrentam problemas. Que problemas? É uma longa história. Jasquier gemeu, tentando virar-se e ficar numa posição apenas um pouco mais confortável. No entanto, era uma tarefa inexecutável para alguém que estava deitado numa pilha de serragem e aparas de madeira que cediam, atado com cordas como um presunto, pronto para ser defumado. Não nos enforcaram de primeira, gemeu. Isso é bom. É nisso que devemos depositar toda a nossa fé. Fique calmo. O bruxo, também deitado, olhava com serenidade para a lua que se espreitava por um buraco no teto da barraca que servia de depósito de madeira. Você quer saber por que Visegerd não nos enforcou de primeira? Porque devemos ser enforcados publicamente ao amanhecer, quando todo o corpo militar se reunir para partir, para fins de propaganda. Jasquier ficou calado. Geralt o ouviu suspirar, preocupado.
Você ainda tem chance de se safar, falou para tranquilizá-lo. Vicegerd, no meu caso, quer simplesmente tirar uma desforra pessoal, mas não tem nada contra você. O conde, seu conhecido, vai tirá-lo da prisão. Você vai ver. Merda, respondeu o bardo com calma e equilíbrio, para espanto do bruxo. Merda, merda, merda. Não me trate como criança. Primeiro, para fins de propaganda, 2 enforcados são melhores do que 1. Segundo, não se deixa viva testemunha de uma desforra pessoal. Não, irmão. Vamos pender juntos. Pare, Jasquier. Fique quieto e pense em algum estratagema. Que estratagema, troca? Qualquer um. A tagarelice do poeta incomodava o bruxo, dificultando seu raciocínio, que era intenso. Esperava que a qualquer momento entrassem os agentes do serviço secreto temeriano, que, sem dúvida, faziam parte do corpo militar comandado por Vicegerd. O serviço secreto certamente queria inquiri-lo acerca de vários detalhes relacionados com os acontecimentos em Garstang, na ilha de Thanet. Geralt não conhecia quase nenhum detalhe, mas sabia que, antes que os agentes acreditassem nisso, ele já estaria muito, muito doente. Depositava toda a sua esperança na possibilidade de Vicegerd, cego pelo desejo de vingança, não tê-los informado sobre sua captura. O serviço secreto talvez quisesse tirar os presos das garras do marechal enfurecido para levá-los ao quartel-general ou, mais precisamente, para levar ao quartel-general aquilo que sobraria dos prisioneiros depois dos primeiros inquéritos. Entretanto, o poeta pensou num estratagema. Geralt, vamos fingir que temos informações sobre algo importante e que somos espiões de verdade ou algo do tipo. Aí então, poupe-me, Jasquier. Podemos também tentar subornar os guardas. Eu tenho um dinheiro escondido, dobrões costurados na sola do sapato, para os momentos difíceis. Vamos chamar os guardas. E eles vão tirar tudo de você e ainda lhe dar uma surra. O poeta resmungou desconsolado e ficou calado. Ouviram gritos vindos do acampamento, a batida dos cascos dos cavalos e, pior, sentiram o cheiro da sopa militar de ervilha forrageira. Nesse momento, Geralt trocaria todos os esturjões e trufas do mundo por uma tigela da sopa. Os guardas parados na frente da barraca conversavam preguiçosamente, gargalhavam e, de vez em quando, pigarreavam longamente e cuspiam. Eram soldados profissionais, o que se podia perceber pela habilidade impressionante de se comunicar com frases compostas exclusivamente de pronomes e palavrões repugnantes. Geralt. O quê? Fico me perguntando o que aconteceu com Milva e com Zoltán, Percival, Regis. Você não os viu? Não. Não descarto a possibilidade de eles terem sido assassinados durante o embate ou esmagados pelos cavalos. Lá no acampamento havia um monte de cadáveres. Não acredito, declarou Jasquier com firmeza e esperança. Não acredito que criaturas tão sagazes como Zoltán e Percival ou Milva... Não se iluda. Não vão nos ajudar, mesmo que tenham sobrevivido. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, têm os próprios problemas. Segundo, estamos deitados numa barraca situada no meio do acampamento de um corpo militar que conta com uns tantos milhares de integrantes. E o terceiro motivo? Você falou em 3. Terceiro,
respondeu o bruxo com voz cansada. O limite de milagres para este mês foi esgotado, no momento em que as mulheres de Kernov reencontraram os maridos desaparecidos. Ali, o barbeiro cirurgião indicou os pontos flamejantes das fogueiras e tochas. Ali fica o Forte de Armeria, atualmente o acampamento de um destacamento da inteligência militar do exército temeriano concentrado nos arredores de Maiena. É ali que o bruxo e Jasquier estão presos? Milva ficou em pé nos estribos. Isso não é bom. Deve haver um monte de gente armada e guardas em volta. Não vai ser fácil nos enfiarmos lá. Não vão precisar fazer isso, respondeu Regis, descendo de Pégaso. O capão resfolegou longamente e virou a cabeça, sem dúvida enjoado pelo cheiro de ervas que penetrava suas narinas, exalado pelo barbeiro cirurgião. Não vão precisar esgueirar-se, repetiu. Vou resolver isso sozinho. Vocês vão esperar com os cavalos no lugar onde o rio brilha. Conseguem ver? Abaixo da estrela mais límpida da constelação das 7 cabras. Ali o Xótla deságua no Ina. Quando eu libertar o bruxo, vou indicar-lhe essa direção. Ele vai encontrá-los lá. Muito presunçoso, sussurrou Carrir para Milva, quando ficaram junto um do outro depois de descer das celas. Você ouviu? Ele vai libertá-los sozinho, sem a ajuda de ninguém? Quem é ele? De verdade não sei, murmurou Milva, mas acredito nele e em sua capacidade de libertá-los. Ontem eu o vi tirar uma ferradura incandescente da brasa com a mão nua. Será que é feiticeiro? Não, contestou Regis, posicionado atrás de Pégaso, dando prova de uma audição excepcionalmente sensível. De toda maneira, é importante quem eu sou? Não lhe pergunto acerca de seus dados pessoais. Sou Carrir Moar Difrenaep Sialar. Obrigado. Estou cheio de admiração. Havia um tom de deboche na voz do barbeiro cirurgião. Quase não se ouve o sotaque nilfgaardiano nesse sobrenome nilfgaardiano. Não sou... Chega! Cortou Milva. Não é hora de discutir ou gastar tempo em bobagens. Regis, o bruxo está esperando pelo resgate. Não antes da meia-noite, disse o barbeiro cirurgião com frieza, olhando para a lua. Temos, então, um momento para conversar. Milva, quem é esse homem? Esse homem, a arqueira um pouco zangada tomou o partido de Carrir, me salvou de uma aventura ruim. Esse homem, quando encontrar o bruxo, vai lhe dizer que está indo para a direção errada. Ciri não está em Nilfgaard. Realmente uma revelação. A voz do barbeiro cirurgião aplacou. E qual é sua fonte de informação, estimado Carrir, filho de Sialar? É uma longa história. Jasquier não abria a boca havia muito tempo quando um dos soldados que os vigiavam interrompeu a conversa no meio de um palavrão e o outro respirou ruidosamente ou gemeu. Gerald sabia que havia 3, portanto aguçou os ouvidos, mas o terceiro soldado não emitiu nem um pio. O bruxo esperou, segurando a respiração, mas o que escutou depois de um momento não foi o chiar da porta da barraca, aberta por algum salvador. Ao contrário, escutou um ronco harmonioso, baixo e polífono. Os guardas simplesmente dormiram durante o serviço. Suspirou, xingou sem emitir um ruído sequer
e já ia voltar a mergulhar em seus pensamentos sobre Yennefer quando o medalhão em seu pescoço tremeu com força e o cheiro de absinto, manjericão, coentro, sálvia, anis e só o diabo sabe o que mais penetrou suas narinas. Regis! Sussurrou com espanto, tentando sem êxito levantar a cabeça das aparas de madeira. Regis! Exclamou Jasquier baixinho, mexendo-se e farfalhando. Ninguém mais fede assim. Onde ele está? Não o vejo. Silêncio! O medalhão parou de tremer. Geralt escutou o poeta dar um suspiro de alívio e logo depois o silvo de um gume cortando as cordas. Após um momento, Jasquier gemia de dor causada pela circulação que voltava a funcionar, abafando o gemido com um punho enfiado entre os dentes. Geralt! O vulto difuso, trêmulo do barbeiro cirurgião surgiu a seu lado num instante, entregando-se à tarefa de cortar as cordas. Vocês vão ter de passar sozinhos pelos vigias do acampamento. Sigam para o leste, em direção à estrela mais nítida da constelação das 7 cabras, direto para o Ina. Ali Milva espera por vocês com os cavalos. Ajude-me a levantar. O bruxo ficou em pé, primeiro em uma perna, depois na outra, mordendo o punho. A circulação de Jasquier já voltara ao normal. Geralt logo estava pronto também. Como vamos sair? Perguntou o poeta. Os vigias à porta estão roncando, mas podem? Não podem, interrompeu Regis num sussurro. Mas tomem cuidado ao saírem. A lua está cheia, o acampamento está todo iluminado pela luz das fogueiras e das tochas. Embora seja noite, há movimento por todo lado, mas de certo modo isso é bom. Os vigias já estão cansados de gritar. Saiam. Boa sorte. E você? Não se preocupem comigo. Não esperem por mim, nem olhem para trás. Mas, Jasquier, sibilou o bruxo, você não deve se preocupar com ele, escutou? Saiam, repetiu Regis. Boa sorte. Até a vista, Geralt. O bruxo virou-se para ele. Obrigado por me salvar, disse, mas é melhor nunca nos encontrarmos. Você me entende? Absolutamente. Não percam tempo. Os vigias dormiam em poses pitorescas, roncando e estalando a língua. Nenhum deles se mexeu quando Geralt e Jasquier esgueiraram-se pela porta entreaberta. Nenhum reagiu quando o bruxo tirou de 2 deles sem cerimônia as grossas capas de lã. Não é um sono normal, sussurrou Jasquier. Claro que não. Geralt, escondido na escuridão e apoiado na parede da barraca, olhou em volta do arraial. Entendo. O poeta suspirou aliviado. Regis é feiticeiro? Não é feiticeiro. Tirou uma ferradura da brasa, fez os vigias dormirem. Pare de falar e se concentre. Ainda não estamos livres. Envolva-se com a capa e vamos atravessar o acampamento. Se alguém nos parar, vamos fingir que somos soldados. Tudo bem, qualquer coisa eu vou falar. Vamos fingir que somos soldados burros. Vamos. Cortaram o arraial, afastando-se dos soldados concentrados junto das fogueiras e flamejantes vasilhas com alcatrão. Havia homens passeando por ali, então 2 a mais não chamavam a atenção. Não levantaram suspeitas, ninguém gritou nada para eles, nem os parou. Chegaram à paliçada rapidamente e sem problemas. Tudo estava indo tão bem que parecia demasiado fácil. Geralt ficou inquieto, pois instintivamente pressentiu perigo, e esse sentimento, à medida que se afastavam do centro do acampamento, crescia
em vez de diminuir. Assegurava a si mesmo que não havia nada de estranho nisso. Numa noite tão movimentada, não chamariam a atenção. O único perigo era o alarme, caso alguém notasse os guardas adormecidos encostados na porta da barraca. Agora, porém, aproximavam-se do perímetro, onde as sentinelas tinham de permanecer em alerta em seus postos, e o fato de eles seguirem naquela direção talvez despertasse suspeita. O bruxo lembrou-se da praga de deserções que se alastrava pelo corpo militar comandado por Visegerd, e estava certo de que as sentinelas haviam recebido a ordem de ficarem atentas àqueles que saíam do acampamento. O luar iluminava o caminho suficiente para que Jasquier não precisasse tatear no escuro, e nessa luz o bruxo enxergava tão bem quanto de dia. Graças a isso, conseguiram desviar de 2 sentinelas e esperar, escondidos no mato, uma patrulha a cavalo passar. À sua frente havia um bosque de amieiros que parecia estar situado fora do anel dos postos de sentinelas. Tudo estava indo bem, demasiado bem. O que os perdeu foi a falta de conhecimento dos costumes militares. O baixo e sombrio bosque de amieiros os atraía, pois parecia um bom esconderijo. No entanto, como em qualquer acampamento militar, havia soldados designados para o posto de sentinela que, em vez de ficarem na guarita, iam para o mato. De lá, aqueles que não estavam dormindo podiam observar tanto o inimigo como os próprios oficiais inoportunos, caso eles quisessem aparecer para fazer uma inspeção surpresa. Mal Geralt e Jasquier se aproximaram do bosque de amieiros, algumas figuras e pontas de lança surgiram diante de seus olhos. "Qual é a senha?" "Sintra", falou Jasquier sem hesitar. Todos os soldados caíram na gargalhada. "Ah, gente", disse um deles, "vocês não têm imaginação? Poderiam ter inventado algo mais original, mas não, é sempre Sintra. Estão com saudade de casa, hein? O preço é o mesmo de ontem." Jasquier rangeu os dentes tão alto que foi possível ouvir. Geralt avaliou a situação e suas chances, mas o resultado pareceu pouco promissor. "Mais rápido!" apressou-os o soldado. "Se quiserem passar, paguem o pedágio, aí fingiremos que nada aconteceu. Mais rápido! Daqui a pouco pode vir uma patrulha." "Espere!" O poeta mudou o sotaque. "Deixem que eu me sente para tirar os sapatos, porque neles tenho..." Não deu tempo dele falar mais nada. 4 soldados derrubaram-no no chão, 2 dos quais seguraram, cada um, uma de suas pernas entre as deles e tiraram os sapatos de Jasquier. Aquele que perguntou pela senha arrancou o forro de dentro da gáspea. Algo caiu tinindo. "Ouro!" berrou o comandante. "Descalcem o outro e chamem a patrulha!" Contudo, não havia ninguém que pudesse chamar a patrulha nem descalçar o bruxo, pois uma parte das sentinelas estava de joelhos no chão à procura dos dobrões espalhados por entre as folhas, e a outra brigava pelo outro sapato de Jasquier. "É agora ou nunca", pensou Geralt. Imediatamente deu um soco na mandíbula do comandante e ainda o chutou na lateral da cabeça enquanto caía. Os caçadores de ouro nem notaram o que acontecera. Jasquier levantou-se às pressas e foi correndo pelo mato, deixando as ataduras dos pés à solta. Geralt corria atrás dele. "Socorro! Socorro!" uivou o comandante das sentinelas, caído. Após um momento, seus companheiros apoiaram-no nos gritos. "Patrulha!" "Vagabundos!" gritou Jasquier enquanto corria. "Bandoleiros! Vocês roubaram meu dinheiro!" "Economize a respiração, burro! Você está vendo a floresta? Corra para lá!" "Alarme! Alarme!" corriam.
Geralt xingou enraivecido quando ouviu os gritos, os sibilos, a batida dos cascos e os relinchos dos cavalos atrás deles e adiante também. Sua surpresa foi curta. Bastou dar uma olhada mais atenta. Aquilo que ele achou ser uma floresta era de fato uma formação da cavalaria que crescia como uma onda. "Pare, Jasquier!" gritou. Logo em seguida virou-se para a patrulha que os seguia a galope e assobiou agudamente com os dedos. "Nilfgaard!" berrou com toda a força que tinha nos pulmões. "Nilfgaard está vindo! Para o acampamento! Voltem para o acampamento, burros! Deem o alarme! Nilfgaard!" O cavaleiro que liderava a patrulha que os perseguia deteve o cavalo, olhou para a direção apontada, gritou com pavor e tentou recuar. Geralt, porém, chegou à conclusão de que já fizera o suficiente para os leões sintrenses e lírios temerianos. Saltou sobre o soldado e, com uma manobra hábil, tirou-o da sela. "Pule, Jasquier, e segure-se!" Não precisou repetir 2 vezes para o poeta fazê-lo. O cavalo arriou um pouco sob o peso de um cavaleiro a mais, mas logo se jogou num galope desenfreado, fincado com 2 pares de calcanhares. A massa de nilfgaardianos que se aproximava constituía um perigo muito maior que Vicegerd e seu corpo militar. O poeta e o bruxo galopavam, então, ao longo do anel de postos de sentinelas do acampamento, tentando fugir da linha do embate das 2 forças, que podia irromper a qualquer momento. Contudo, os nilfgaardianos estavam perto e os viram. Jasquier gritou. Geralt virou-se e percebeu que o paredão escuro da incursão nilfgaardiana começava a estender os tentáculos negros da perseguição em sua direção. Dirigiu o cavalo sem hesitar para o acampamento, ultrapassando a galope as sentinelas em fuga. Jasquier gritou de novo, mas dessa vez desnecessariamente, pois o bruxo também viu a cavalaria vindo do acampamento e aproximando-se deles. O corpo militar de Vicegerd aprontou-se num tempo admirável. Geralt e Jasquier estavam encurralados. Não havia saída. O bruxo mudou a direção da fuga novamente e forçou o cavalo a galopar com mais força ainda, procurando escapar do vão que se fechava entre a bigorna e o martelo. Quando reluziu a esperança de uma manobra bem-sucedida, o silvo das remiges encheu o ar noturno. Dessa vez, Jasquier gritou com toda a força e encravou os dedos nos flancos de Geralt. O bruxo sentiu algo quente derramado em sua nuca. "Segure-se!" Pegou o poeta pelo cotovelo e o puxou com força para perto de suas costas. "Segure-se, Jasquier!" "Eles me mataram!" uivou o poeta relativamente alto para um morto. "Estou sangrando! Estou morrendo!" "Segure-se!" A chuva de flechas e setas que cobriu as 2 forças e que se tornou quase fatal para Jasquier foi, ao mesmo tempo, sua salvação. Os exércitos atingidos entraram num turbilhão e perderam o ímpeto. O vão que parecia se fechar permaneceu aberto por tempo suficiente para que o cavalo ofegante retirasse os 2 cavaleiros da cilada. Geralt forçou o corcel impiedosamente a continuar o galope, pois, embora avistasse o vulto de uma floresta na qual poderiam se salvar, atrás deles ainda ressoava a batida dos cascos. O cavalo gemeu, tropeçou, mas não parou de correr, e talvez conseguissem escapar. Jasquier, porém, gemeu de repente e deslizou da garupa de forma brusca, fazendo o bruxo escorregar também. Geralt esticou as rédeas instintivamente. O cavalo empinou e os 2 desabaram no chão entre arbustos de baixa altura. O poeta caiu inerte e não se levantava, apenas gemia pavorosamente. A lateral da cabeça e o braço esquerdos estavam ensanguentados e o negror do sangue brilhava ao luar. Atrás deles,
As forças enfrentavam-se com estrépito, tinidos e gritaria. Contudo, apesar da fervorosa batalha, os perseguidores nilfgaardianos não se esqueceram deles. 3 cavaleiros vinham em sua direção. O bruxo levantou-se, sentindo crescer nele uma onda de raiva fria e ódio. Saltou diante dos cavaleiros, desviando sua atenção de Jasquier. Não é que queria sacrificar-se pelo amigo. Simplesmente queria matar. O primeiro perseguidor voou por cima dele com um machado, mas não esperava que fosse confrontar um bruxo. Geralt desviou do golpe sem esforço, agarrou com uma das mãos a capa do nilfgaardiano que estava inclinado e enfiou os dedos da outra mão atrás de seu cinturão. Puxou o homem com força, tirando-o da sela, jogou-se em cima dele e o esmagou. Só então se deu conta de que não tinha nenhuma arma. Pegou o cavaleiro pela garganta, mas não conseguia asfixiá-lo por causa da gorjeira de ferro. O nilfgaardiano conseguiu livrar seu braço e bateu no bruxo com a manopla, cortando-lhe a bochecha. Geralt esmagou com todo o corpo, apalpou o cinturão, encontrou um punhal e arrancou da bainha. O cavaleiro percebeu o movimento e soltou um uivo. O bruxo empurrou o braço com o símbolo do escorpião prateado no mangote que continuava a bater nele e levantou o punhal para executar o golpe. O nilfgaardiano crocitou. O bruxo enfiou o punhal em sua boca aberta, até o cabo. Quando se levantou, viu cavalos sem cavaleiros, cadáveres e uma pequena formação afastando-se em direção à batalha. Os sintrenses do acampamento haviam aniquilado os outros perseguidores nilfgaardianos e, na escuridão, não viram o poeta entre os arbustos nem os que lutavam no chão. Jasquier, onde você foi atingido? Onde está a flecha? Na cabeça. Enfiada na cabeça. Não fale besteiras. Droga, você teve sorte. Só passou de raspão. Estou sangrando. Geralt tirou o gibão e rasgou a manga da camisa. A ponta da flecha passara de raspão pela orelha de Jasquier, deixando um corte repugnante que chegava até a têmpora. O poeta encostava toda hora as mãos trêmulas na ferida e em seguida ficava olhando para o sangue que manchava com abundância suas mãos e mangas. Seus olhos estavam nebulosos. O bruxo entendeu que tinha diante de si um homem que pela primeira vez na vida estava ferido e com dor, que pela primeira vez na vida via o próprio sangue em tamanha quantidade. Levante-se, falou, amarrando improvisada e rapidamente a manga da camisa em volta da cabeça do trovador. Não foi nada, Jasquier, é só um raspão. Levante-se, precisamos fugir daqui. A batalha noturna no campo aberto fervia. O tinido de ferro, o relincho dos cavalos e os gritos tornavam-se cada vez mais intensos. Geralt pegou depressa 2 corcéis nilfgaardianos, mas só um foi necessário. Jasquier conseguiu se levantar, porém logo em seguida caiu pesado, gemeu e soluçou pavorosamente. O bruxo o ergueu, sacudiu para reanimá-lo e o colocou na sela. Sentou-se atrás dele e apressou o cavalo em direção ao leste, lá onde, acima do já visível feixe azul pálido da alvorada, estava suspensa a estrela mais límpida da constelação das 7 cabras. Já vai amanhecer, disse Milva, olhando não para o céu, mas para a superfície brilhante do rio. Os bagres estão perseguindo fervorosamente os salmões. E até agora não avistamos nem o bruxo nem Jasquier. Será que Regis negligenciou o assunto? Não desperte o diabo, resmungou Carrir, ajeitando a barrigueira do garanhão castanho recuperado. Porque de algum modo
É assim. Se alguém se aproximar dessa sua Ciri, é como se colocasse a própria cabeça sob um machado. Essa menina traz azar, azar e morte. Cuspa, Milva. Contra o mal-olhado, contra o mal. Que frio! Estou tiritando. Tenho sede, mas de novo vi um cadáver se decompondo na beira do rio. Estou enjoada. Acho que eu vou vomitar. Pegue. Cahir passou-lhe o cantil. Beba. E sente-se perto de mim. Vou aquecê-la. No baixio do rio, um bagre bateu num cardume de albornetes que se desfez pela superfície, feito uma chuva de granizo prateado. Um morcego ou um mocho atravessou o feixe do luar. Quem pode saber? Murmurou Milva pensativa, aconchegada nos braços de Cahir. O que o amanhã vai trazer? Quem vai atravessar o rio e quem vai abraçar a terra? Vai ser o que tem de ser. Afaste esses pensamentos ruins. Você não tem medo? Tenho. E você? Estou enjoada. Ficaram calados por algum tempo. Conte-me, Cahir. Quando você encontrou essa tal Ciri? Pela primeira vez? Há 3 anos, durante a Batalha de Sintra. Tirei-a da cidade. Encontrei-a cercada pelo fogo. Passei pelo fogo, pelas chamas e pela fumaça, segurando-a nos braços. Ela estava também como uma chama. E aí? Não há como segurar uma chama nas mãos. E se não é Ciri que está em Nilfgaard? Disse ela depois de um longo silêncio. Então quem está? Não sei. Drakenborg, o forte redâneo, transformado em campo de detenção para elfos e outros elementos subversivos, tinha tradições sombrias, criadas durante os 3 anos de seu funcionamento. Uma delas era o enforcamento ao amanhecer. Outra, juntar antecipadamente os condenados à morte numa grande cela comum, de onde, ao sol nascente, eram levados para o cadafalso. De 10 a 20 condenados eram agrupados na cela, e todas as manhãs eram enforcados 3 ou 4. Os demais esperavam sua vez, o que podia durar muito tempo, até 1 semana. Eles eram chamados de brincalhões, porque o ambiente na cela da morte sempre estava alegre. Primeiro, na hora das refeições, os prisioneiros recebiam um vinho ácido e muito aguado, que no jargão do campo recebera o nome de dixtra seco, pois não era segredo que essa bebida que antecedia a morte era servida aos condenados por ordem pessoal do chefe do serviço secreto da Redânia. Segundo, ninguém da cela da morte era arrastado para ser inquirido na agourenta lavanderia subterrânea e os guardas eram proibidos de torturar os prisioneiros. Naquela noite, a tradição também estava sendo cumprida. A alegria enchia a cela ocupada por 6 elfos, um meio-elfo, um metadilho, 2 humanos e um nilfgaardiano. O dixtra seco era derramado de maneira solidária num prato de lata que os condenados sorviam sem a ajuda das mãos. Com isso, teriam maiores chances de ficar aturdidos com o vinho fraco. Apenas um dos elfos, um Scoia'tael do comando derrotado de Iovert, torturado severamente na lavanderia havia pouco, mantinha a calma e a seriedade, ocupado em arranhar na viga da parede a inscrição «Liberdade ou morte». Havia centenas de dizeres parecidos nas vigas. Os outros condenados, também de acordo com a tradição, cantavam em uníssono o hino dos brincalhões,
uma canção anônima composta em Drakenborg, cuja letra os prisioneiros nas barracas aprendiam ouvindo à noite os sons que chegavam da cela da morte, sabendo que um dia eles igualmente participariam do coro. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.